Olá, uma ótima noite, são 21 horas e 7 minutos e nós estamos ao vivo em TVja e pelo Facebook, diretamente da sauna de TVja hoje, Reinaldo Azevedo. Tivemos até que abandonar Exatamente. o Boa blazer noite. e a gravata. Nós estamos assim, quase trocando nudes com você, querido telespectador. Porque está muito quente aqui. Infelizmente tá o ar-condicionado Mas é legal, Reinaldo. assim, para as pessoas perceberem que a gente também tem um lado humano, digamos. Né? Tivemos que abandonar a gravata nesta segunda-feira, que aliás está calor lá fora. Tá calor. Né? Graças a Deus, 26 graus estava. Chega de frio porque eu não aguento mais que o aquecimento global, para mim, não vale, só vale o esfriamento regional. Onde eu tô tá frio. Eu tô com o saco cheio já. Muito bem. Sem querer parecer cético, tá, gente? Que eu sei que também não pode mais agora. Não acreditar agora no aquecimento global é mais feio do que chutar santa. Reinaldo, vamos começar então por Brasília. Hoje foi um dia quente, por falar em calor Gedel, lá em Brasília, porque o ministro Gedel Vieira Lima, do PMDB, que cuida da Secretaria-Geral da Presidência, ele está enrolado desde o final de semana, quando a Folha de São Paulo divulgou uma entrevista com o agora ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, segundo quem o Gedel teria o pressionado para liberar, para influenciar no IPHAN, né, o Instituto do Patrimônio Histórico, para liberar lá em Salvador a construção acima do limite previsto de um edifício. O detalhe é que o Gedel tem justamente um apartamento de alto padrão. Que eu achei um argumento comovente, na verdade. Né? Então vamos lá. Primeiro que o Marcelo Calero é uma pessoa séria. Eu gosto dele, não sei nada que desabone, fez um bom trabalho na Secretaria de Cultura do Rio, assumiu o ministério em situação adversa, conseguiu ali controlar algumas questões, não deu para saber ainda se faria uma boa gestão, mas acho que faria. Aí, para quem não sabe, ergueu-se há um projeto para erguer um prédio. Nós temos até imagem para colocar na tela, vamos chamado colocar imagens do Lavur, a vista para o mar. No projeto são 33 andares, não é? E o IPHAN, que é o órgão que cuida do patrimônio histórico, disse, não, 33 não pode, só pode 13. Aí Gedel chegou para o ministro com um argumento matador. Mas como eu tenho um apartamento lá, tem que ser 31, 33, sei lá. E aí, segundo o Calero, passou a pressioná-lo de uma forma realmente inconveniente. E o IPHAN acabou vetando. Eu até deixo claro o seguinte, você sabe que eu fui pegar material, ver onde fazia sombra. Evidentemente, como o Sol, como a Terra se mexe, não é o Sol, danadinhos. Mas como o Sol aparentemente se mexe, a sombra não era permanente o dia todo nos mesmos lugares. Né? Eu até, se fosse conselheiro, ia falar, também esse patrimônio aí não é lá grande coisa também. Mais ou menos. Libera. Só que eu não sou conselheiro. O órgão existe. Tem autonomia para decidir. E tem de ser respeitado. Ponto final. Não cabe ao ministro ir fazer esse tipo de pressão que ele fez, o ministro Gedel, e fazer esse tipo de pressão que ele fez no Marcelo Calero. Se é coisa que o Gedel não tem, é fama de ser doce. Não é? Nós conhecemos os bastidores da política. O Gedel tem fama de ser truculento. E parece que a abordagem foi um tanto truculenta. E, portanto, o Marcelo Calero, na minha opinião, fez bem cair fora. Né? Ele até falou uma coisa que procede. Do jeito que andam as coisas, né? Do jeito que as pessoas gravam, divulgam. Né? Imagina o Marcelo Calero, o ministro lá ligando, e aí, o meu negócio, meu apartamento lá, sai ou não sai? Como é que é? Tal. E aí, de repente, o ministro está envolvido em interesses imobiliários do nobilíssimo ministro Gedel Vieira Lima. A Comissão de Ética da Presidência da República, que é um órgão autônomo, que não tem poder de punição, ela pode apenas sugerir coisas, decidiu avaliar para saber se abrir um processo ou não. Por 5-0, decidiram abrir, um dos conselheiros pediu vista. Eu até brinquei, falei, eu não entendi que parte do Código de Ética ele não entendeu. Porque o Código de Ética é explícito. Sempre que uma autoridade, um funcionário público com poder, fizer alguma gestão em interesse pessoal ou de grupo, está havendo uma transgressão. Acho que tem que ser avaliada a questão.
O ministro vai ganhar uma repreensão? Pode ser. Veja, diga-se, a bem da verdade, que vai prevalecer a decisão tomada pelo IPHAN. O prédio terá 3 andares. Acabou. Agora, o ministro deveria ter deixado que o trâmite corresse normalmente, que a empresa recorre, faz alguma... Evidentemente, não podia fazer isso. Né? Aí tentaram tratar como coisa de somenos. Assim, não, gente, também só um apartamento. Pois é, por que essa regra do seu apartamento não vai para mim? Pro triplex. Quando eu for triplex, meu. Quer dizer, só porque eu tenho 9 dedos? Quer dizer, de 10 dedos pode. O Gedel que tem 10 dedos pode, eu que só tenho 9 não posso. Não é só um apartamento. É a questão do princípio. Aliás, eu posso reverter contra o ministro Gedel essa história. Que o Moreira Franco deu uma declaração muito infeliz. Ele disse, não é hora de agora mexer com o ministro, porque temos muita coisa para fazer no Congresso, aprovar muita coisa. Como é que é? Bom, essa era a lógica que vigorava no governo Dilma para não demitir ninguém. Justamente. Nós temos muita coisa para fazer. Né? E eu posso inverter essa lógica, eu jogo essa lógica contra ele. Se numa coisa pequena como essa ele faz isso, eu quero saber o que ele faz na grande. E aí? O Michel Temer hoje participou da reunião do Conselhão, aí num dado momento ele disse lá que se usou de contabilidade criativa no governo passado. E é verdade. Então não vamos usar de moral criativa também. Que boa frase essa. Né? Hoje ficaram algumas pessoas, eu dei um cacete logo cedo, eu dei um cacete, ouvinte, quer dizer, telespectador, uma crítica acerba. Né? E aí vai, você que apoiou o governo Temer. Como é que é? Alguém me confundiu com militante político em algum momento? Não. Eu apoiei o impeachment porque acho que o presidente Dilma cometeu crime de responsabilidade. Eu apoiei a queda da Dilma porque, tendo crime de responsabilidade, e ademais ela tinha perdido e perdeu o controle da política. Eu apoio o governo Temer porque é solução constitucional. Agora, não esperem que eu vou apoiar o ministro Gedel pressionando o Marcelo Calero, porque não quero criar problemas para o governo Temer. Este cara, como diria o rei, não sou eu. Né? Eu apoio quando as coisas são certas. E não apoio quando as coisas são erradas. Veja que pessoa estranha que eu sou. Né? Então, quer saber o que eu acho? Eu acho que o Gedel deveria ser demitido. É só isso que eu acho. Até porque ele admitiu que ele pressionou. Não foi bem desse jeito, ele não entendeu direito. Não, eu acho que ele entendeu direito. Parece que foram 5 ligações, pelo menos. E tendo como um dos argumentos centrais o fato de que eu comprei um apartamento lá. Ora, tenha santa paciência. E não negou, né? Tenha santa paciência e não negou. Ele não negou. Tenha santa paciência. Não foi a reunião do Conselhão hoje. Agora o governo está falando que gostaria que ele pedisse desculpas. Não sei. Não sei se vai ser demitido, parece que fica tal. Agora, não é bom. Esse não é um bom caminho. Definitivamente não é um bom caminho. Eu insisto, se numa questão pequena como essa, de um apartamento, sei lá, de 4, 5 milhões. Pequena para vocês, cara pálida, né? Quase 4 milhões. 4 milhões. Mesmo, São 259 metros quadrados. Se numa questão como essa, desse valor, você tem isso... E quando eu estiver tratando de questões que mobilizam bilhões de reais, muitos milhões de dólares, a pressão é proporcional ao valor do empreendimento, como é que funciona esse negócio? Né? Qual é a autonomia que os ministros têm efetivamente? E olha, insisto, por tudo, estou falando aqui, por tudo que eu li a respeito, eu até diria, faz esse apartamento aí. Agora... Não é assim que, portanto, a minha questão não é de mérito, é de princípio. Não dá. Simplesmente não dá. Né? No mínimo, que essa comissão, agora de 7 pessoas por unanimidade tendo decidido investigar, no mínimo uma advertência. Para o ministro ficar esperto também. E aí nomearam o Roberto Freire. Uma pessoa por quem eu tenho o maior respeito. Eu adoro o Roberto Freire, acho que ele é um político sério. Não acho que ele está nessa por chicana, está por convicção. Agora... Por enquanto é uma nomeação puramente política, não é uma nomeação técnica. Porque dizer que Roberto Freire está digamos assim, atualizado em matéria de cultura,
Hoje a cultura é básica, as bases da produção cultural hoje que interessa ao Ministério são basicamente digitais. Não é? É preciso entender no detalhe de lei de incentivo, das duas principais que existem, a do audiovisual e a Lei Rouanet. É preciso ter trânsito nesse meio. Não parece que esse cara seja o Roberto Freire. Agora, insisto, é uma pessoa decente, espero que se cerque de boas pessoas e que consiga fazer um bom trabalho. Estou gostando desse calorzinho gostoso que está aqui. Tá quente. Próximo eu venho de bermuda. Que mais? Reinaldo, você falou agora há pouco da reunião do Conselhão. Pois bem, hoje o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social se reuniu em Brasília. Você já citou alguma coisa dita pelo presidente Michel Temer, mas ele afirmou que as contas do governo Dilma simplesmente não fechavam e que ele encontrou um déficit de verdade. Abre aspas para o Temer, no Brasil, que nós encontramos, não havia apenas um déficit fiscal, havia também, lamento dizer, um déficit de verdade. Ele voltou a falar nas reformas da Previdência e usou a expressão que marcou ali a reunião, que é hora de substituir o ilusionismo pela lucidez. Esse Conselho de Desenvolvimento Econômico serve para alguma coisa? Olha, nunca serviu, né? Desde a criação nunca serviu para nada, a não ser ali para uma fonte de proselitismo e tal. Talvez ele tenha uma importância maior para o Michel Temer, estou aqui especulando, talvez ele possa ter uma importância maior para o Michel Temer em razão da forma como ele chegou à presidência. Né? É claro que ele foi eleito junto com a Dilma, né? Esse negócio do PT, ele não foi eleito, ele foi eleito, mas evidentemente ele foi eleito vice. Ele não foi eleito presidente, ele se tornou presidente em razão do impeachment da outra e das circunstâncias e da imposição constitucional. Então, é claro que na origem você chega com déficit de representatividade. Isso é inegável. Né? Não adianta fazer de conta que os votos que a Dilma teve se transferiram automaticamente para o Temer. Não, a gente sabe que não. Boa parte votou na Dilma porque ela era do PT. Né? Nem sabia, muita gente nem sabia quem era o vice. Isso é um fato, é um dado da realidade. Então você chega com déficit do ponto de vista político, hein? Atenção, não é do ponto de vista legal, não. Você chega com déficit do ponto de vista político de representatividade, chega. Você tem um conselho, então, que junta várias pessoas da sociedade, de vários setores, para ouvir e para sugerir coisas, isso é bom, é positivo, vamos ver. E ele, não à toa, falou com esse conselho que nós teremos dificuldades pela frente. E haverá dificuldades terríveis. Né? Não nos enganemos, né? A gente está vivendo aqui aquele silêncio que precede a tempestade. Né? É o tsunami, né? A água recuou. Aí você fala, opa, olha. Mas ela volta. Né? E o que é que volta? Volta quando você fizer a reforma da Previdência. Primeiro, quando começar a ver as consequências efetivas do corte de gastos. Porque haverá corte de gastos. Não vai ter corte. Vai porque a população cresce. Mas é necessário? É necessário. Eu não vou fazer como Haddad, né? Eu sou contra o corte de gastos, mas acho necessário. Não é isso? Na entrevista do Haddad, magnífico. Falaremos dela na sequência aqui. Então você tem o corte de gastos, as consequências não estão ainda. Reforma da Previdência. Não há reforma da Previdência possível que não corte privilégios. Se fizer reforma trabalhista, não há reforma trabalhista que não corte privilégios. As esquerdas são minoritárias? Bastante minoritárias. As eleições de 2016 disseram o tamanho delas. Mas são também bastante barulhentas e capazes de criar dificuldades. A hora que os dados da reforma chegarem, evidentemente a esquerda vai amealhar mais apoios do que tem hoje. Hoje, pessoas que estão ali transitando meio no centro da coisa, não estão se dando conta, evidentemente vão ver em algumas lideranças de esquerda, olha, tá vendo, estão cortando nossos benefícios e tal, porque aí ninguém gosta de perder. Né? Então é claro que haverá dificuldades severas, ele precisará contar com essas várias vozes da sociedade civil e com o apoio dos partidos políticos da base, que vão ter que arcar com o peso das reformas também. Eu quero ver, daqui a pouco, o PSDB vai ter que dar cara, defender a reforma. Até porque cobrou o envio das reformas. Corretamente. É fato. Corretamente. Tem que cobrar mesmo. Agora, cobra e quem conversa com a sociedade? Você não pode deixar, não. Deixa que o Michel conversa. Basta fazer uma boa propaganda, que é a outra
bobagem, né? Eu te diria, não pode fazer uma má propaganda. Mas a ideia de que basta fazer uma boa propaganda, você passa qualquer coisa, é outra tolice, que também não adianta. Então, eu diria, o conselho nunca foi tão importante como agora. Ele é mais importante hoje do que jamais foi. Reinaldo, você citou a entrevista do prefeito, quase ex-prefeito de São Paulo, já está para apagar a luz, Fernando Haddad, ao jornal Folha de São Paulo. Olha, tem tanta... É tanta coisa, tanta rapaz. Você coisa sabe o que eu falei hoje no Pingo lá do Reinaldo Azevedo? Eu falei, será que ele deu um tapa na Pantera? Olha, tem tanta... Você sabe que eu caí na gargalhada de manhã, assim. Por onde você quer começar? Porque olha, tem pelo menos uma meia dúzia de frases aqui, Reinaldo, muito maluca. Ele disse que agora vai sair para reorganizar a vida, né? Falou que não dá para entender a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos sem entender o que foi a globalização. Deixa eu falar um pouquinho disso. Isso para mim é assim, do ponto de vista teórico, talvez seja a segunda coisa mais impressionante. A crítica que ele faz à globalização é a mesmíssima crítica que a extrema-direita europeia faz à globalização e a extrema-direita americana. É a mesma. Pegue, olha, só para não falar assim, o Reinaldo fica inventando. Pega o que a Marine Le Pen fala na França da globalização. Se você não sabe francês, põe no Google, ali dá para dar uma acochambrada. É a mesma coisa. A globalização que destruiu as economias locais, que acabou com a classe operária, que destruiu a cultura, que não sei o quê, que fica fragmentando a produção, e tudo isso em benefício de quem? Tudo isso em benefício do capital, do capitalismo e tal. É a mesma coisa. E aí ele dá o que eu chamei de triplo salto carpado argumentativo. E isso fez, por alguma razão desconhecida, que a academia precisa descobrir, e isso teria feito com que o operariado, com que os trabalhadores americanos tivessem ido para a direita, por causa desse momento ruim. E no Brasil estaria acontecendo a mesma coisa. Eu só não entendi aí se os trabalhadores vão para a esquerda nos momentos, então, de economia exuberante, progresso e ganhos excessivos. É isso? Quer dizer que, então, a condição para a classe operária ir para o socialismo é a abundância? Faz sentido. Que porra de marxismo, com todo o respeito, Haddad. Onde ele estudou marxismo? Esse é o cara, não por acaso, ele escreveu um livro, às vésperas da decadência, do fim da União Soviética, dizendo que o sistema soviético era um bom sistema viável. Só os soviéticos não achavam. Quer dizer, o Haddad vive esquecendo de se combinar com os russos. Ele nunca combina as coisas com os russos. Não combinou em São Paulo. Então, assim, é um negócio estupefaciente, né? Vamos seguir, porque tem outras coisas. Você separou as frases? Separei algumas, Reinaldo. Até a Arábia Saudita vai aparecer aqui agora. Eu não entendi. Aí a Arábia Saudita baixou o preço do petróleo? Com a crise de 2008, o ciclo de commodities teve que acabar. As economias centrais dependiam de matéria-prima barata para recuperar o dinamismo. A decisão da Arábia Saudita, né, de aumentar a produção do petróleo é política. Ela joga com os Estados Unidos. E aí ele continua que com o fim do ciclo das commodities começa a crise na periferia, em governos, ele está falando da América Latina, né, de matriz econômica cujas bases não são mais sustentáveis. Ele finaliza. Isso explica parte da crise do governo Dilma. Olha, é estupendo, porque aí, eu estava falando com um amigo vindo para cá, o que eu acho sensacional aí é a concepção de esquerda do Haddad, que é uma concepção da década de 50. O Haddad está velho, não Ele está velho, não sabe. E se ele é a renovação do PT, é uma concepção, inclusive esse negócio de economia central, economia periférica, uma concepção da CEPAL ainda, da Comissão Especial para a Economia na América Latina, é uma concepção cepalina, velha, ultrapassada, que já foi ultrapassada, inclusive, vamos lá, pelo próprio Fernando Henrique Cardoso e pelo Enzo Faleto com a teoria da dependência, que era a teoria da dependência, abrigava esse conceito de economia central e economia periférica, mas dizia, a economia periférica, ela pode dar o salto, ela não fica dependente eternamente. A teoria da dependência, na verdade, é uma teoria da independência. Não é uma teoria da dependência que condena a dependência.
Então, assim, é uma mistura, uma mistureba, uma suruba de conceitos, né? Economia periférica, economia central, capitalismo de superexploração. Caramba! Isso tudo é de uma velhice insuportável, velhice teórica. E aí ele diz assim, aí o ciclo das commodities de 2008, é verdade, o ciclo, isso é verdade, caiu mesmo o preço das commodities. Começou a cair em 2008, chegou em 2012 e estava no chão. E, portanto, desde 2008, e, portanto, no governo Lula, deveriam ter começado a tomar providência. Não tomaram. Não tomaram providência. Portanto, a crise não veio de fora, a crise é de dentro. São as medidas que não foram tomadas aqui dentro. Tanto é que, fato, economias da América Latina que quebraram a cara foram quais? Brasil, Venezuela e Argentina. O resto da América Latina cresceu. Até a Bolívia cresceu. Se é para falar de commodity única, a Bolívia cresceu. Né? Ah, tá, porque vendia gás para o Brasil. Não interessa. Quer dizer, o Brasil, a Argentina e a Venezuela que quebraram a cara, porque fizeram bobagem. Então, inclusive essa ideia de que a coisa veio de fora, ele diz, o governo Dilma demorou e tal, é claro que isso não explica, não é a única coisa que explica. Não é a única coisa que explica, não. Isso não explica nada. Isso não explica absolutamente nada. O que explica são os erros que foram cometidos aqui dentro. Agora, é uma entrevista, Silvio, de quem está se candidatando à presidência do PT. É isso que eu iria te perguntar. Claro. Dá toda essa impressão. Claro. Não, você não chama o prefeito de São Paulo para ficar fazendo digressão sobre... Não chama o prefeito de São Paulo. Você não entrevista o prefeito de São Paulo e ele começa a fazer digressão sobre a economia mundial, sobre os destinos da esquerda, sobre não sei o quê, com teses exóticas, e ele até me contesta. Ele disse, porque eu falei o quê? Eu falei, isso aí a gente deu pão, o povo agora quer manteiga. O povo é fogo, né, cara? O povo, você dá pão, ele quer manteiga, quer Bolsa Escola, Bolsa Família, Bolsa tudo, quer andar de avião, quer patê. É o filho da mãe, esse povo. Quer tudo, porra. E eu falei isso pro Haddad, e o Haddad falou, não é não. A frase é a seguinte, Reinaldo. A leitura completamente equivocada do governo e do PT sobre os protestos de 2013. É disso que ele fala. Isso. Ela que foi a que tínhamos garantido o pão e que o povo tinha saído às ruas para pedir a manteiga. Essa expressão eu ouvi na época de alguém muito importante. Obviamente a que única pessoa muito importante, até contar que a única pessoa muito importante do PT sou eu, né? Do Lula. Ele disse, ouvi isso do Lula. A frase da manteiga é genial, a entrevista é genial. É genial. E aí ele diz assim, não é isso, ele dá a resposta dele. A resposta dele, aí sim, a coisa mais boçal da entrevista, com todo respeito, hein, prefeito? A coisa mais boçal da entrevista, ele diz, aí a classe média, então, explicação do Haddad para a classe média ter saído à rua. Uma mistura de ressentimento com inveja. Como ele disse que a globalização deu errado e os ricos ficaram mais ricos, então ele disse, a classe média ficou com inveja desse rico. Esse rico foi mais rico, a classe média lá dizendo, porra, ele tem avião, tem barco, né? Tem eu nada aqui na mesma. Só que, segundo ele, a classe média começou a ver o povo ficar menos pobre. E aí a classe média ficou ressentida. Então essa classe média na cabeça do Haddad é composta de gente horrorosa, de gente má, de gente que quando não é invejosa é ressentida. Porque se essas são as duas condições, atenção, eu tenho uma cabeça, apesar de tudo, matemática. Se essas são as duas condições do protesto, você retirando uma delas, ele não teria acontecido, certo? Porque precisou casar as duas. Então bastaria, ainda que os ricos tivessem ficado mais ricos, bastaria na cabeça do Haddad que os pobres não tivessem ficado menos pobres e a classe média teria ficado satisfeita. Então a classe média se foi para a rua porque não aguentou mais ver pobre do lado dela andando de avião. Voltamos à tese do pobre andando de avião, voltamos à tese do pobre aeroporto, voltamos à tese... A isso está reduzida a esquerda brasileira. Olha, eu não estou entre aqueles que acham que a direita brasileira é uma pleiade, é formada por uma pleiade, tem pensadores de primeiríssima qualidade. Nem você, eu não sou pensador, eu sou jornalista. Eu não acho que a direita brasileira tenha gênios da raça sendo formados o tempo inteiro. Agora, isso é a esquerda brasileira, ó. Isso é a esquerda brasileira. A esquerda brasileira, quando decide pensar, ela pensa com a cabeça da década de 50. Ela não entende o país. E mais, hein? Importante.
Os 13 anos de PT não foram essa concepção de esquerda da década de 50. O PT não trabalhou com o conceito de economia periférica e economia central. Ainda bem. Teria sido mais desastroso. O que queimou o PT, disse hoje para um amigo que também estava batendo papo a respeito, o que queimou o PT nem foram as teses de esquerda, o que destruiu o PT foi o populismo. Foi o populismo que destruiu o PT. Não foi o esquerdismo, não foi a distribuição de renda michuruca que destruiu o PT. Foi o populismo. Não é? Essa concepção do Haddad cinquentina nem esteve presente. Agora, se o Haddad é a renovação do PT, então, eu escrevi hoje e repito aqui, eu espero que o PT vire, que o Haddad vire presidente do PT, para enterrar de vez. Entende? Para saber morrer o que viver não soube. Que enterre de vez. Não é? Esse é o cara que aparece como candidato a liderar um partido, supondo que a classe média é formada por um bando de gente malvada. E supondo que, então, o papel do Brasil como economia periférica só tem uma coisa a fazer, se unir com outras periféricas para enfrentar o centro. Isso é de uma estupidez tão alvar, tão básica, tão clara, tão... Olha, Haddad, você sabe que eu não gosto muito de você, né, do que você pensa, essas coisas, mas eu não sabia que era tão ruim. Eu achei que pudesse ser um pouco melhor. Falta bibliografia aí, querido. E, Reinaldo, falando com o paulistano... De esquerda, hein? Falta bibliografia de esquerda. Falando com o paulistano, confesso que eu procurei uma autocrítica à gestão dele, que foi a mais mal avaliada da história da cidade, e não tem na entrevista. Não tem, não, porque a classe Pelo média... contrário, né? Ele se autoelogia. Ele se autoelogia, não é que vai... a gente só não gostou das ciclovias maravilhosas dele, porque é o seguinte, a gente tava de olho ou no rico, andando de helicóptero, ou tava vendo aquele pobre andando de bicicleta, falando, porra, o que esse pobre tá fazendo aqui? Ô, Haddad, se liga, cara, pelo amor de Deus. Vai. Volta lá para a universidade, que na USP dá para falar essas coisas, ninguém liga muito. É verdade. Reinaldo, então um último assunto para a gente tratar. O tempo está voando neste calorzão do Sem Edição de hoje. É o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro termina o ano de uma forma bastante triste no aspecto da segurança pública. Isso sem falar nas finanças, que a gente tanto tratou aqui, nos efeitos da eleição, né? Na política. Né? Com 2 ex-governadores presos. Pois é, e aparentemente há ali um questionamento que deveria ser feito em relação às UPPs, e até te passo a bola, porque até helicóptero caiu, não tem comprovação técnica ainda de que o helicóptero teria sido derrubado por traficantes, mas a justiça pediu a prisão de 9 pessoas acusadas de associação ao tráfico, e a gente sabe como é que a coisa vai lá pelo Rio de Janeiro. Enquanto você fala, a gente vai até exibir a imagem do helicóptero. Você sabe que a gente se conhece já tem algum tempo. Durante muito tempo, eu era o único crítico mesmo na grande imprensa, ou dos poucos, que diziam que essa história de UPP era, enfim, uma ficção, era um delírio, né? A começar do nome da polícia, Unidade de Polícia Pacificadora, que supunha a pacificação de bandidos e pessoas comuns. E, portanto, eu transformava bandido numa força legítima, quando menos uma força beligerante, como se diz tecnicamente. É uma sandice, né? Bandido tem que ser enfrentado, bandido tem que ser preso. Ninguém inventou nada melhor do que isso ainda. E se achou que o Rio de Janeiro tivesse inventado. Agora, e eu lembro que o ex-secretário de Segurança, o Mariani, né? Mariano, né? Mariano? Vou checar aqui, eu me esqueci se é Mariano. Eu lembro que ele foi cotado... Beltrame e Mariano, é isso mesmo. Ele foi cotado para Prêmio Nobel da Paz aqui. Aqui, né? Queriam que ele fosse o candidato brasileiro, que houvesse uma campanha internacional para Prêmio Nobel da Paz. Fazendo isso que está sendo feito lá. E não venham me dizer que é porque faltou dinheiro que a segurança pública entrou em colapso. A segurança pública não entrou em colapso porque faltou dinheiro. A segurança... José Mariano Beltrame. Eu falei Beltrame e Mariano, é ao contrário. José Mariano Beltrame. A segurança pública entrou em colapso porque
a estrutura toda está errada, a visão de mundo está errada, e o Rio de Janeiro entrou em colapso. O Rio de Janeiro é um símbolo da decadência da era lulopetista, isso sim. Nada se parecia tanto com o Brasil, nada é um microcosmo do Brasil como era o Rio de Janeiro. As grandes obras, o financiamento farto, as pretensões, a primeiro-mundismo, o fácil falar outra, uma personagem pública muito parecida com o Lula, era o Cabral. Embora o Cabral seja jornalista, mas eu me lembro, ele tinha essa coisa direta, né, esse negócio. Lembra o menino? Tem um vídeo famoso de um garoto, um menino negro, que ele está andando numa favela, o menino pede uma quadra de tênis. E ele tá ao lado do Lula, acho. Diz, deixa de ser otário, cara, que tênis é pra rico, tênis não sei o quê. Olha a quadra de futebol, esse é tratamento, deixa de ser otário, não sei o quê, blá, blá, blá. Esse tratamento direto com o povo. Tá. Terminou em Bangu. Né? O Rio de Janeiro, a classe política do Rio de Janeiro, hoje escapa um pouco, quando escapa um pouco as pessoas, escapam do debacle, do desastre, né? E com o Estado quebrado. Né? Vai ter de fazer, além do ajuste fiscal que todos terão de fazer, o Rio de Janeiro vai ter de fazer um em particular. E aí entra a esquerda para dizer não queremos, invade, bate, quebra. Né? É triste o que está acontecendo, retrato dos desmandos que no Rio de Janeiro foram muito mais presentes e muito mais evidentes do que em qualquer outro lugar. E não nos esqueçamos, até outro dia, até a eleição ainda de 2010, 2014 já menos, mas a eleição de 2010, o Rio era oferecido como exemplo do Brasil a ser seguido. A Dilma Rousseff disse em campanha que a segurança do Rio de Janeiro, a segurança pública do Rio de Janeiro, seria um padrão para o resto do Brasil. Já a Polícia de São Paulo, não. A Polícia de São Paulo não seria padrão para nada, porque, afinal de contas, tinha governo tocando, então não pode seguir padrão nenhum. Esse tipo de coisa dá nisso aí. Né? Quem paga o pato? Evidentemente, paga o pato o povo. Paga o pato que não tem carro blindado, paga o pato que não pode se blindar do tiroteio, paga o pato. É isso. Né? E a elite carioca, também é claro que não existe, né, a personagem elite carioca, mas vocês sabem, os bem-pensantes do Rio de Janeiro precisam começar a botar a cabecinha no lugar. Né? Saber que não existe namoro, namoro com crime sem consequências. Tem consequência. O bandido vai cobrar. O bandido não é seu amigo. O bandido é amigo do negócio dele. Né? E se o negócio dele afronta a lei tem que ser usada para coibi-lo. É simples assim. Não existe uma cultura com a qual negociar. E, infelizmente, as elites cariocas, aí sim, tentam negociar com isso. Né? Tentam fazer de certas expressões, que são expressões da violência, do machismo, da truculência, tentam fazer daquilo expressão cultural. Não é expressão cultural, é só a expressão da violência. É namorar com a violência. Muito bem, Reinaldo, 21h42. Chega ao fim. Sobrevivemos a este calor, mas tá bom. Calor, né? Tá bom. Semana que vem o ar-condicionado já estará reparado. Mas eu virei sem paletó do mesmo jeito. Obrigado, Reinaldo. Tchau. Muito obrigado para você que nos acompanhou. Segunda-feira a gente está de volta e logo mais tem o repeteco desse programa lá no blog do Reinaldo Azevedo. Até mais. Tchau.